Olá, pessoal. Espero que estejam bem. Estamos aqui uma vez mais, estudando fundamentos psicanalíticos com o David Zimmerman, tá? Daremos continuidade ao capítulo 32, Contra-transferência. Já vimos a primeira parte do livro, a contra-transferência em Freud, nos autores kleinianos. E agora veremos alguns aspectos básicos da contra-transferência. Se você não viu, volte lá e veja no encontro anterior este começo da contra-transferência. Em Freud, em autores kleinianos, Nobinho, Winnicott, de resistência à ferramenta clínica. Pois bem, sem delongas, alguns aspectos básicos da contra-transferência. Aumentarei aqui a tela. Levando em conta todas as contribuições mencionadas e fundamentando, principalmente no aludido modelo Continente Conteúdo do Bingham, entendendo que os aspectos que seguem em subtítulos merecem ser invocados mais detidamente. Lembram Continente Conteúdo do Bingham? Pois bem. Conceituação. A constante interação entre analista e paciente implica um processo. Há uma interação entre terapeuta e paciente. Há uma recíproca introjeção das identificações projetivas do outro. Ou seja, eu internalizo aquilo que o outro está a projetar. Da mesma forma que eu posso me identificar com essa projeção advinda do outro. Quando isso ocorre mais especificamente na pessoa do analista, pode mobilizar nele, durante a sessão, uma resposta emocional surda ou manifesta, sob a forma de um conjunto de sentimentos, afetos, associações, fantasias, evocações, lapsos, imagens, sensações corporais. Não raramente, essa resposta emocional pode prolongar-se no analista para fora da sessão, pelos sonhos, pelos actings, as identificações ou somatizações que traduzem a permanência de resíduos contratransferenciais. Assim, uma autora, McDougall, chega a afirmar que a contratransferência expressa as minhas próprias introjeções das experiências pré-verbais e pré-simbólicas do paciente. E que às vezes eu tomo conhecimento disso através dos meus próprios sonhos. Ou seja, o analista fica identificado com a identificação projetiva, fica identificado com o que foi projetado, evacuado, colocado para fora, com aquilo que escapou, o campo simbólico da fala, o campo verbal do sujeito.
Agora o analista pode estar cansado, irritado, excitado, alegre, triste, desanimado, abatido, perturbado, inquieto, ok? E tudo isso diz sobre uma resposta do analista frente a essas sensações ou este conteúdo que ainda não foi nomeado pelo paciente. Há uma ressonância, ressoa no analista aquilo que constitui o mundo interno do sujeito, conteúdo. Eu preciso conter em mim, preciso atentar-se. Quando comecei a me sentir mais abatido, quando me percebi mais desanimado, quando almejei não viver mais, quem atendi, o que o outro falou, como que o outro lida com isso, quais são as experiências que atormenta ou atormentaram o outro, ok? Uma resposta do analista. A contratransferência, novamente, ela expressa as minhas próprias introjeções das experiências pré-verbais e pré-simbólicas do paciente. E que às vezes eu tomo conhecimento disso através dos meus próprios sonhos. Às vezes eu posso tomar conhecimento e às vezes não, pensar que é algo meu. Chegar na terapia pessoal, né, na análise pessoal e falar, eu estou triste hoje, não sei o que me deixa triste. E começar, talvez, a reclamar de uma área específica da minha vida, tentando encontrar uma justificativa para o meu mal-estar, mas o meu mal-estar é apenas a resposta diante aquilo que introjetei, vindo do outro. Dizendo com outras palavras, o fenômeno contratransferencial resulta das identificações projetivas, oriundas do analisando. Outra cor, ok? Fica melhor para vocês acharem aqui ou acompanharem. Com outras palavras, o fenômeno contratransferencial resulta das identificações projetivas oriundas do analisando, que provocam no analista um estado de uma contraidentificação projetiva, conforme uma conceituação de Grimberg. Para esse autor, os conflitos particulares do analista não são os que determinam a contratransferência. O que simplesmente acontece é que ele fica impregnado com as cargas maciças das identificações projetivas do paciente e fica sendo dirigido passivamente a sentir e a executar determinados papéis. Novamente, gravem isso. Até hoje há pessoas que se limitam na contratransferência como sendo uma transferência do analista. E aqui estamos vendo que não é, não se limita, não se reduz a isso. Então vamos lá. Para esse autor, os conflitos particulares do analista não são os que determinam a contratransferência. Que simplesmente acontece é que ele fica impregnado com as cargas maciças das identificações projetivas do
paciente e fica sendo dirigido passivamente a sentir e a executar determinados papéis. Na atualidade, predomina entre os psicanalistas a aceitação do tríplice aspecto da contratransferência, como obstáculo, instrumento e campo, onde o paciente pode reviver as fortes experiências emocionais que originalmente ele teve. A contratransferência, podemos dizer que faz parte do setting. É um campo, é um espaço, não apenas um obstáculo, ok? Ela pode ser um obstáculo. Se eu não entender ou não transformá-la em instrumento. Essas são as 3 aceitações na atualidade. As maiores controvérsias entre os autores giram em torno das questões relativas. Se o fenômeno contratransferencial durante a sessão é unicamente inconsciente, ou também pode ser pré-consciente e consciente. Se não há o risco de se confundirem os sentimentos do analista, como sendo uma resposta sua às identificações projetivas do paciente, quando, na verdade, tais sentimentos podem ser exclusivamente do próprio terapeuta. Então, percebam que a análise pessoal, ela cabe para que eu entenda o que é meu. Tendência minha. E aquilo que é uma resposta do encontro com o outro. Se ela pode ficar a serviço da empatia ou da intuição, se o analista pode interpretar a partir dos seus sentimentos contratransferenciais, se deve confessar isso ao analisando ou não, há outros questionamentos equivalentes que a seguir serão abordados separadamente. Algumas questões relativas. Interpreta, não interpreta, é inconsciente, é consciente. Eu posso pensar que o que sinto é uma resposta, quando na realidade é algo meu. A contratransferência é sempre inconsciente, mas comumente a contratransferência é considerada como resultado de uma interação. Mediante a qual o inconsciente do analista põe-se em comunicação com o inconsciente do analisando. Essa posição é compartilhada por autores importantes como Bill e Siegel. A contratransferência como resultado da interação. São 2 inconscientes, o meu e o do meu analisando. Poderíamos continuar pensando aqui sobre inconsciente reprimido ou clivado, né, como diz Mário Minervo, mas aqui a nossa ideia é pensar Zimmer. Como antes foi aludido, Bion, nos seus últimos anos, manifestou-se contra a possibilidade de que a contratransferência pudesse ser utilizada pelo analista. Durante a sessão,
pelo fato de que se tratava de um fenômeno de formação unicamente inconsciente, segundo o que ele acreditava. Da mesma maneira, se eu... Então vamos lá, o Binho, para o Binho, ok? Em seus últimos anos, ele manifestou-se contra a possibilidade de que a contratransferência pudesse ser utilizada conscientemente. Ele se manifesta contra, ok? Por quê? Porque para ele a contratransferência é um fenômeno inconsciente. Então, como que eu posso utilizá-la conscientemente, sendo que eu atuo inconscientemente ou reajo inconscientemente? Da mesma maneira, Siegel opinou que a parte mais importante da contratransferência é inconsciente e somente podemos reconhecê-la a partir dos seus derivados consciente. Assim, os analistas seguidores dessa linha de pensamento dos dois autores afirmam que quando o analista diz que está angustiado, entediado, impotente, isso não reflete mais do que um conteúdo contratransferencial manifesto. E que, da mesma forma como ocorre com os sonhos, é o seu conteúdo latente que ele deverá decifrar, ou fora da sessão por ele mesmo, ou com a ajuda de uma análise. E podemos pensar aqui, né, a ajuda de um supervisor, ok? Uma análise supervisionada. Eu lembro de uma supervisão que eu estava participando, e a psicanalista foi trazer um caso, e ela disse: a minha paciente, aí a supervisora pegou e falou: calma, a sua paciente ou seu paciente? Porque a terapeuta, né, psicanalista, havia dito que traria o caso, né, de um paciente. Aí, quando ela começa a falar, né, do paciente, ela diz: então, a minha paciente tem X idade. Aí a supervisora: calma, calma, calma. A sua paciente? Ela: não, eu falei o meu paciente. A supervisora: mais alguém ouviu a minha paciente? Sim, ela falou a minha paciente, não o meu paciente. Falou a minha paciente. Perceba que ela já está aqui tomada por uma contratransferência. E depois ela mesma tem um insight e diz: vocês vão saber porque eu estou dizendo isso ou porque cometi esse ato falho. Né? Porque quando a mãe do meu paciente ficou grávida, queria muito uma menina, que fosse menina. E veio ele. Não é tanto que no nome, a única letra que muda é a última. Porque a mãe havia pensado o nome se fosse menina. Aí, como veio menina, ela só mudou a última letra. Enfim, o desejo da mãe, né, de ter uma filha. Esse é o desejo da mãe. A mãe fica triste, não fica? Por essas e outras, não somos simpatizantes do chá revelação, tá?
É menino, menino, menina, é uma menina. Aí vem o semblante caído do pai, da família. Isso não é legal, ok? Mas voltando para cá. Outros psicanalistas, entre os quais me incluo, acreditam ser possível, em situações privilegiadas, não de uma forma ininterrupta e continuada, que o terapeuta perceba conscientemente, mesmo durante a sessão, os efeitos contratransferenciais nele despertado e fazer um proveitoso uso disso, desde que esse analista tenha condições para discriminar entre o que foi projetado nele e daquilo que é dele próprio. O que é do analista? O que não é dele? Quais são as minhas tendências? Esse é o perigo, às vezes, tá? Da gente não ficar durante um certo período com um analista pessoal ou supervisor, ok? Alguém que consiga nos conhecer, nos entender. Alguém que diz, não, calma, você começou a atender um paciente novo há 2 meses. E me parece que ao decorrer desses 2 meses você vem se sentindo abatido. Será que não tem a ver? Houve momentos, né, de eu já conversar com pacientes minhas e dizer, olha, eu não sou teu supervisor, né, mas que tipo de paciente você vem atendendo? E a minha paciente, que também era psicanalista, mencionar muitos pacientes com ideação suicida. E eu mencionar, calma, muitos? Você não tem reserva. Esgota, cansa. E eu fui para Luiz Cláudio Figueiredo, sobre reservas necessárias. E ela atendendo muitas pessoas com ideação suicida, nós não damos conta, gente, ok? Porque nós precisamos ter reserva pulsional, reserva narcísica, esse espaço dentro da gente para acolher, conter aquilo que é do outro e poder ir nomeando, ok? Porque o ato suicida, ele fala sobre problemáticas também no campo simbólico, e todo o excesso, excitações que o sujeito não consegue processar psiquicamente, faz com que ele manifeste isso em ato. Automutilação, atentar-se contra si mesmo. Por isso que é importante eu saber quem é o meu paciente, ou eu saber quem é o meu supervisionando. Fulano, você já trouxe alguns casos. Eu percebo que o seu modo de conduzir, neste caso, tem sido diferente. Parece que você tem estado impaciente. Parece que você quer salvá-lo. Parece que você está distante. Parece que você está confuso. Dentro do que você me traz, parece que você está irritado. Enfim, não sou dono da verdade, mas estou pensando com o outro, ok? Diferença entre contratransferência e transferência do analista. Desde que Freud instituiu o conceito de contratransferência em 1910, até os dias atuais, o entendimento desse fenômeno já passou pelos extremos opostos de tanto ser considerado como altamente prejudicial para a análise, como também houve época em que era moda atribuir unicamente as identificações projetivas do paciente
toda a responsabilidade pelo que o analista estivesse sentindo emocionalmente. Então, no primeiro momento, era prejudicial. No segundo momento, é o paciente que me fez sentir. É o paciente. Eu me ausento de qualquer responsabilidade técnica, prática, teórica. Creio que ninguém contesta que em ambos os extremos há um evidente exagero, sendo que a segunda possibilidade evidencia uma espécie de fobia de um analista reconhecer os seus próprios conflitos neuróticos. E, por consequente, aquilo que ele esteja atribuindo a uma contratransferência possa estar sendo nada mais do que uma forma dele estar transferindo para o paciente aquilo que é sua neurose particular. Então, às vezes, o que eu digo que é contratransferência pode ser uma transferência minha, da minha própria neurose, da minha própria tendência. Essa última situação pode custar muitos abusos, injustiças e um resultado iatrogênico contra o paciente. Um critério que pode ser utilizado para discriminar, quando se trata de uma legítima contratransferência provinda do paciente, ou se é uma transferência própria do analista, consiste no fato de que se o mesmo paciente despertasse em qualquer outro terapeuta uma mesma resposta emocional, isso sugere a existência de uma contratransferência. É quando o paciente chega e fala: meu antigo terapeuta me abandonou, a minha primeira terapeuta me abandonou, o outro não quis mais me atender. Essa é a deixa, ok? O que acontece nos vínculos? Por quê? Até mesmo em sessão de supervisão, ok? Por isso que quando dou supervisão, eu gosto de ouvir o paciente, né, que aqui está sendo trazido pelo amigo, amiga, psicanalista, né, no discurso do supervisionando. Enquanto o terapeuta fala, talvez outras pessoas queiram salvar. Opa, todo mundo aqui do grupo querendo salvar. Talvez a maioria fica irritado, cansaço. Então, o que ambos estão sentindo? Talvez não é uma contratransferência do caso que está sendo trazido, que o nosso amigo, amiga trouxe. Em contrapartida, se o mesmo analista tem uma mesma reação emocional para qualquer paciente que guarde uma estrutura psíquica análoga, muito provavelmente é dele mesmo que provém os seus sentimentos latentes, que ficam manifestos na situação analítica. Ou seja, uma tendência do analista. Há tendências que são do analista e há tendências que são do paciente. E há tendências que são provocadas. Se eu tenho abandono, de alguma forma eu provoco o outro para que o outro me abandone. Comigo ninguém pode, né? O Zimmermann traz um caso assim. Assim, o fenômeno contratransferencial surge em cada situação analítica de forma singular e única. Cada analista forma uma contratransferência diferente, específica com cada paciente em separado, a qual é variável com o mesmo analisando.
Essa variação irá depender das condições de cada situação analítica em particular, a qual às vezes pode configurar uma situação edípica, outras como uma díade narcísica. Então, alguns eu quero salvar, outros eu quero abandonar, outros eu me irrito, outros eu quero ensinar, outros eu quero proteger, outros eu quero livrar, libertar, ok? Outros eu quero seduzir, outros eu quero conquistar. São reações, inúmeras reações possíveis, ok? Se a criança, em algum momento, foi uma criança sedutora e isso levou ela, talvez, a certas situações, talvez na análise eu possa ser o sedutor. E quando eu ajo assim, como sedutor ou sedutora, né, estou sendo quem? A criança que queria seduzir para ser amada, olhada e ter atenção, ou adulto com uma característica perversa? Quem? Ok? Uma sedução que envolve um controle sobre o outro, que envolve afeto, uma busca de afeto. Continente, conteúdo. As necessidades, desejos, demandas, angústias e defesas de todo e qualquer paciente, mais particularmente a de pacientes muito regredidos, constitui um conteúdo que urge por encontrar um continente onde elas possam ser acolhidas. Cabe ao analista o papel e a função de ser o continente do seu analisando. No entanto, reciprocamente, também o paciente funciona como continente do analista, como pode ser exemplificado com o acolhimento que ele vier a fazer das interpretações daquele. Entenderam, né? Porém, o que talvez eu deixe passar é algo mais trabalhado, algo digerível pelo outro, não excesso, tá? O paciente é o paciente, então ele vem com excessos. Ele está aqui porque precisa de ajuda, né, de auxílio, de um ego auxiliar. O paciente vai ser paciente. O terapeuta precisa estar mais polido psiquicamente, ok? Funcionalmente, destarte, da mesma forma como acontece com o paciente. Também o analista pode fazer um uso inconsciente de suas próprias identificações projetivas, patológicas dentro da mente do paciente. Em contrapartida, o paciente pode fazer uso de um juízo crítico, sadio dessas projeções do seu terapeuta, como instrumento de percepção da realidade, daquilo que de fato está se passando com a pessoa do analista. Como decorrência dessa percepção, consciente ou inconsciente, pode acontecer que, por meio de observações explícitas ou das que estão implícitas nos sonhos ou na livre associação de ideias, ele pode auxiliar o analista a dar-se conta do seu sentimento contratransferenciais, desde que esse último esteja em condições de escutar o paciente. Então, é um trabalho de dois, ok? Se eu escuto meu paciente,
posso ter uma compreensão melhor de mim mesmo, do que está me escapando. Por outro lado, a noção de continente também alude ao fato de que o analista deva possuir as condições de poder conter suas próprias angústias e desejos. Isso é fantástico, né? Eu, enquanto analista, você, enquanto analista, precisamos conter nossas angústias, os nossos desejos. Cabe afirmar que, além da transferência do paciente, e os consequentes efeitos contratransferenciais, mas os seguintes fatores compõem o conteúdo da mente do analista, e que ele mesmo deverá conter e trabalhá-los. A latente, às vezes, manifesta neurose infantil para o terapeuta, ok? Eu preciso conter as minhas neuroses, meu superego analítico, composto pelas recomendações técnicas das instituições, modelo do meu próprio analista, que me fiscaliza permanentemente. Quando há uma possível erro, transgressão, isso não é análise. Para ser análise tem que ser assim. Comigo funcionou de um jeito, foi mais rápido. Aqui o processo está lerdo. Preciso falar, não posso falar, tenho que me calar, não posso me calar, crio vínculo, sou distante. Preciso conter tudo isso. A eventualidade de sua mente estar saturada por memórias, desejos, por ânsia, por compreensão imediata, um ideal de ego que pode mantê-lo a uma expectativa narcisística de que ele demonstre um êxito pessoal, sendo que neste caso ficará dependente e subordinado às melhoras do seu paciente. A sua condição de manter uma autoanálise dentro ou fora da sessão. Estou me percebendo o que é meu, minhas feridas, minhas angústias, por que isso me tocou, por que isso me doeu, por que isso me irrita. Creio que também cabe afirmar que faz parte da autocontinência do analista que ele encontra um respaldo nos seus conhecimentos teóricos, técnicos. Por isso que é importante estar sempre lendo, ok? Conforme vamos lendo, vamos abrindo o nosso conhecimento, se percebendo. A clínica não começou ontem, né, gente? A clínica também não começou com o meu professor. Não se limita a mim. Por isso que a troca é rica. Entre amigos, em supervisão, network, sala de aula, muitos clínicos, teóricos, psicanalistas. Eu preciso ler. Quem já passou por isso? Quem já enfrentou isso? Como lidou? Uma experiência pessoal minha, e é legal, eu já ouvi casos de eu pensar algo e não me lembrar de ter lido algo do tipo, e de repente estar lendo um texto, encontrar algo e falar, poxa, né, intuitivamente o meu pensamento estava beirando nessa direção, estava indo por esse caminho, e agora lendo, estou mais certo, mais convicto. Uma experiência pessoal minha pode ilustrar essa última condição acima apontada. Há muitos anos, após o importante êxito que uma paciente obtivera na sua vida profissional,
Graças ao que me parecia ser fruto de uma exaustiva análise dos fatores inibitórios que antes o vinha impedindo de ser bem-sucedido, para enorme perplexidade e desconcerto inicial de minha parte, ela começou a me fazer fortes acusações, dizendo que apesar de ti, dos teus boicotes contra o meu crescimento, de tua descrença em minhas capacidades, minha tese foi aprovada e eu fui promovida. A situação prosseguia por semanas, nesse mesmo tom, enquanto que unicamente eu conseguia perceber é que quanto mais eu interpretava, mais ela se revoltava contra mim, pensando palavras ou frases minhas e distorcendo o sentido das mesmas. Então, a paciente, ela teve um êxodo profissional e ela acusa o Zimmermann, né, do Zimmermann ter tentado boicotar o crescimento dela, não ter acreditado na capacidade. Em meio a isso, ela conseguiu. Essa situação prosseguiu por semanas, ela nesse mesmo tom, enquanto que unicamente eu conseguia perceber que quando mais eu interpretava, mais ela se revoltava contra mim. Ela pensava palavras, frases minhas, distorcendo o sentido. A situação analítica ganhava contornos polêmicos e eu me flagrava com um estado mental de impotência, indignação diante da ingratidão. Ao mesmo tempo em que, defensivamente, eu queria provar-lhe o quanto as suas evidentes melhorias se deviam à sua análise comigo. Busquei socorro na literatura psicanalítica para esse impasse. Em um artigo de Rosenfield, A Psicose de Transferência, o esclarecimento que me faltava, que mudou a minha conduta, no sentido de substituir as interpretações defensivas por uma atitude de continência, sobretudo paciência, e me permitiu compreender que ela não estava sendo conscientemente ingrata. Antes, projetava em mim a sua mãe, por ela internalizada como invejosa, castradora, que não suportava o seu êxito e lhe fazia ameaça. Percebi então que a minha defensividade polêmica unicamente estava reforçando e complementando esse objeto interno mãe intolerante. Somente depois dessa mudança, pela aquisição de conhecimento teórico-técnico que me faltavam, é que foi possível reverter o impasse. Ainda em relação à capacidade, não cabe comentários aqui, né? Farei uma pausa, ok? Para que vocês pensem aí o que nós acabamos de ler sobre a experiência clínica do Zimmermann. Essa mãe, essa mãe mal, cruel, invejosa, que não reconhecia, sendo projetada, sendo vista na figura do analista. Já voltamos.
E aí, gente, vamos retomar, dando continuidade. Ainda em relação à capacidade de ser continente, torna-se indispensável mencionar aquela condição necessária para o analista, que o Bion denomina capacidade negativa, que não tem nada de negativo, mas que leva esse nome porque alude à capacidade para suportar limitações suas ou sentimentos negativos. Então, a capacidade de suportar. Isso pode se manifestar como uma sensação de o terapeuta não saber o que está se passando entre ele e o paciente. A existência de dúvidas, incertezas, ou a presença de sentimentos penosos, como ódio, medo, angústia, excitação, confusão, tédio, apatia, paralisia, impotência. Eu repetirei isso daqui porque parece que às vezes quando nós falamos em supervisão, as pessoas torcem os olhos, tá? Como se o analista precisasse permanecer nesse mito de neutralidade, ou sujeito que não pudesse demonstrar nenhum tipo e nem falar do que ele sente, tá? Então, uma psicanálise mais humana, ela precisa que o sujeito esteja atento a essas palavras aqui. E isso pode se manifestar como uma sensação de o terapeuta não saber o que está se passando entre ele e o paciente. A existência de dúvidas, incertezas, ou a presença de sentimentos penosos, como ódio, medo, angústia, excitação, confusão, tédio, apatia, paralisia ou impotência. Caso o analista não possua essa condição, qual condição? A capacidade negativa, torna-se bem provável que ele vá preencher o vazio da sua ignorância com pseudo-interpretações que visam mais aliviar ele próprio do que qualquer outra coisa. Para se dar bem na fita, né? Então, eu não falo dos impasses que tem na supervisão, até mesmo diante de supervisão e grupos onde as pessoas são bobas, arrogantes e prepotentes. O sujeito se recua, ok? Isso não é legal. Por quê? Porque a clínica são os tropeços, são os impasses, são as problemáticas da relação, são as reações, aquilo que às vezes não vejo. O sujeito está conduzindo. E o analista, às vezes, é o retrovisor, o analista supervisor. Né? O supervisor, às vezes, é o retrovisor. Talvez seja por isso que supervisor e retrovisor combinam. Ok? Ou rimam. Né? Seja por isso que rimam. Supervisor e retrovisor. A maior ou menor capacidade de continência do analista determinará o destino que a contraidentificação projetiva tomará dentro dele. Se de uma forma patogênica ou construtiva para análise com seu paciente. Isso reforça o que eu venho pensando sobre o adoecimento do analista. Tempo demais identificado com algo patogênico, uma identificação projetiva. Empatia. Cabe afirmar que as identificações projetivas do paciente
podem invadir a mente do analista, de modo que este fique perdido em meio aos sentimentos que lhe foram despertados, tal como no exemplo acima, sendo que isso pode redundar uma contratransferência patogênica. Novamente, ok? As identificações projetivas podem invadir a mente do analista, ele ficar perdido em meio ao sentimento, as emoções, as sensações que lhe foram despertadas. Que tipo de emoções, Felipe? Novamente, volta lá, aqui. Ódio, medo, angústia, excitação, sentimento penosos, confusão, tédio, apatia, impotência, paralisia. Quando isso ocorre, o que não é nada raro, o analista trabalha com um grande desgaste emocional, é invadido por sentimentos contra oposição, o paciente, por um estado de confusão, impotência, e pode levá-lo a cometer contra-actings, somatizações, inadequadas interpretações do tipo superegóico. De alguma forma, toda essa situação corresponde e deriva daquilo que Hacker conceituou como contratransferência complementar. Os efeitos contratransferenciais, em certos casos, são extremamente fortes. O analista está experimentando durante os 50 minutos da sessão. Os efeitos são extremamente fortes e o analista está experimentando isso durante a sessão. Isso pode estar representando uma forma de comunicação primitiva daqueles sentimentos, igualmente forte, que o paciente está abrigando. Digamos, durante 50 anos. Não consegue transmitir verbalmente. O que o paciente não consegue transmitir, ele faz você sentir. Isso é o campo intersubjetivo. Porquanto ele se constitui um terror sem nome, como o Bion denomina. Se o analista detectar esse estado de coisas, ele poderá utilizar os seus sentimentos contratransferenciais, às vezes dentro da sessão, mas comumente fora dela, uma bússola empática, como costumo denominar. Parece-me que essa contratransferência, transformada em empatia, corresponde ao que Hacker denominou como contratransferência concordante. Me parece muito significativo o fato de que a etimologia da palavra concordante mostra que ela é composta de com, que quer dizer junto de. Cortes, significa coração. O termo empatia, da mesma forma que contratransferência, também guarda designações distintas. Assim, em alguns textos de autores norte-americanos, empatia costuma aparecer como uma função consciente. Se confunde com simpatia, ou um superego amável por parte do analista. Nada disso corresponde ao significado que aqui estamos atribuindo à empatia. Entendo que empatia consiste na capacidade
de o analista sentir em si. Parece que essa é a tradução mais aproximada, termo empregado por Freud no capítulo 7 de Psicologia das Massas e Análise do Ego, de 1921, para poder sentir dentro do outro, pelas adequadas identificações projetivas e introjetivas. Aliás, isso está de acordo com a etimologia da palavra empatia, empatos, derivados do grego prefixo em, ou em, que designa a ideia dentro de, enquanto o prefixo sim ou zin indica estar com, e o étimo patos, sofrimento, dor, o que deixa claro a importante distinção entre empatia e simpatia. Que seria então a empatia? Só os maravilhosos. Uma cor aqui diferenciada. É sentir em si a dor, o sofrimento do outro. Também é útil distinguir a empatia. Pessoal, um tempinho, ok? Eu acredito que quando o assunto é bem tenso assim, é bom um tempo para vocês mastigarem. O que é empatia? É com vocês. Um minutinho e já voltamos. Retomando, então, vimos sobre o que é empatia. É sentir junto, sentir em si aquilo que está dentro do outro, é estar presente neste sofrimento, nessa dor. Também é útil distinguir empatia da intuição. Então vamos lá. Sentir em si, ok? Sentir em si a dor, sentir em si o sofrimento que está dentro do outro, que está dentro do outro ressoa em mim. Também é útil distinguir a empatia da intuição. A primeira é mais própria da área afetiva, enquanto a segunda refere-se mais propriamente ao terreno ideativo, pré-cognitivo, exigindo uma certa privação sensorial, uma forma de se escutar com um terceiro ouvido.
Ou podemos acrescentar, de enxergar com o terceiro olho, que provém de dentro da sua mente. Intuere, olhar a partir de dentro. Empatia, intuição, não se exclui. Pelo contrário, misturam-se. Uma pode levar a outra. Ambas não se aprendem pelo ensino, mas podem ser desenvolvidas pelo aprendizado, pela experiência. Que seria, então, a intuição? A intuição seria escutar com o terceiro ouvido. Enxergar com o terceiro olho. Olhar a partir de dentro. O estudo da empatia impõe que se mencione Corrute. Ele não foi o primeiro a enfatizá-la, mas certamente foi dos que mais importância deu a sua importância na técnica e prática psicanalítica. Corrute pregoniza que a relação analítica deve ser de uma ressonância empática entre o self do analista e a função de self-objeto. Deixa eu corrigir. Corrute, ele pregoniza a relação analítica. Corrute, ele pregoniza que a relação analítica deve ser o de uma ressonância empática entre o self do analisando e a função do self-objeto do analista. E isso está acontecendo quanto... Vamos lá que eu estou engasgando aqui. Ok? Isso que dá bastante coisa que estamos lendo. Eu poderia fazer um resumo. Ok, pessoal? Irei mostrar aqui. Eu poderia citar as partes que eu grifei da minha leitura. Esse é o meu livro. Poderia ir pontuando alguns pontos já grifados, mas não. Acredito que é importante eu fazer isso com vocês, essa leitura. Seria mais fácil para mim, ok? Seria mais fácil fazer um resumo, fazer comentário, mas não. Eu até acho bom que eu estou revisando, estou consolidando o meu saber teórico, técnico aqui também, juntamente com vocês. A psicanálise não é para pessoas preguiçosas, tá? É para pessoas que ouvem e ouvem de novo, que ouvem, lê novamente, até entender, até clarificar mais. Está ciente que não vai captar tudo, mas talvez o necessário para ir formulando uma ideia a priori. Corrute pregoniza que a relação analítica deve ser o de uma ressonância empática entre o self, do analisando, e a função de self, objeto do analista. E isto está acontecendo quando o paciente sente-se compreendido e demonstra que compreende o analista. Ao mesmo tempo em que Corrute destaca que a empatia possibilita a condição de o analista colocar-se no lugar do outro, propiciar uma vivência emocional compartilhada, possibilitar para o paciente uma internalização transmutadora. Ele também alerta para o fato de que o narcisismo patológico constitui-se como um dos principais obstáculos para o uso da empatia.
No narcisismo, não nos colocamos no lugar do outro, né? O outro não existe, o que existe é apenas a si mesmo. O outro é uma mera extensão. Então, Corrute, um dos nomes da psicanálise americana, né? Ele pregoniza que a relação analítica deve ser de uma ressonância. A relação é de uma ressonância entre o self do analisando e a função de self e objeto do analista. E isso está acontecendo quando o paciente sente-se compreendido. É isso. Ah, faz sentido. É por isso que isso me fez lembrar tal coisa. É isso mesmo. É isso. O Násio, no Sim, a Psicanálise Cura, diz que essa é a deixa, né, do paciente diante a interpretação assertiva do analista. Ele se sente compreendido e demonstra que compreende o analista. Ao mesmo tempo em que Corrute destaca que a empatia ela possibilita a condição de o analista colocar-se no lugar do outro, propiciar uma vivência emocional compartilhada e possibilitar para o paciente uma internalização transmutadora. Ele também alerta para o fato de que o narcisismo patológico constitui-se como um dos principais obstáculos para o uso da empatia. Já comentei. Embora reconheçamos a importância essencial da empatia na prática clínica, é necessário concordar com aqueles autores que advertem contra o risco de uma supervalorização da mesma, quando essa for resultante de excessivas identificações projetivas e introjetivas, que pode acabar se constituindo na formação de conluios inconsciente, até o extremo de uma espécie de folie à Deus, como se houvesse uma fusão, né? Sentido por mim, pensado por ti. Conluios inconscientes. Toda relação transferencial contra transferencial implica na existência de vínculos, que conforme Binho são elos relacionais, emocionais, que unem duas ou mais pessoas, assim como também as duas ou mais partes de uma pessoa. Assim, os vínculos de amor, ódio, conhecimento, às vezes o que une as pessoas são amor, às vezes são ódio, são conhecimento. E também o reconhecimento, que alude à necessidade vital de qualquer ser humano, em qualquer etapa de sua vida, de ser conhecido pelos outros. Estão invariavelmente sempre presentes em toda situação analítica, ainda que em grau e modalidade distinta, com a prevalência maior de um ou de outro. Ok? Então, o que é o vínculo para o BIM? O vínculo são elos. Elos relacionais e emocionais, que unem duas pessoas ou mais, assim como duas ou mais partes de si mesmo. No entanto, pode acontecer que o inconsciente do analisando efetue aquilo que Bion chama de ataque aos vínculos, pelo uso das identificações projetivas excessivas, na quantidade ou no grau de onipotência, e que acabam atingindo a capacidade perceptiva do analista. E, por consequente, a sua condição de pensar livremente e estabelecer correlações. Aqui o analista sofre ataque do paciente. Não é um ataque onde o paciente pega a cadeira, o vaso, faz comentário nas redes sociais, tá? É um ataque no vínculo, na percepção, nas funções.
Não que a outra não ocorra, a outra acontece também, mas a outra é mais visível. No entanto, pode acontecer que o inconsciente do analisando efetue aquilo que o Binho chama de ataque aos vínculos, pelo uso de identificações projetivas excessivas, na quantidade ou no grau de onipotência, e que acabam atingindo a capacidade perceptiva do analista. E, por consequente, a sua condição de pensar livremente, estabelecer correlações ideoafetivas. Da mesma forma, certos pacientes têm um dom intuitivo de projetar-se dentro do analista e atingir justamente aqueles pontos que constituem os mais vulneráveis do terapeuta, provocando-lhe escotomas contratransferenciais no prejuízo da escuta do psicanalista, assim propiciando a formação de conluios inconscientes. Ao que são conscientes, é melhor de denominá-los pactos corruptos. Já vimos isso em outro capítulo, ok? São inúmeros os tipos de conluios transferenciais contra transferenciais. Estão superpostos com os conluios resistenciais contra resistenciais. Manual de técnica, exploramos também na prática clínica, e aqui também vimos algumas coisas, ok? Sobre isso. Que se estabelecem conscientemente entre ambos do par analítico, sendo que, na maioria das vezes, eles se estruturam de uma forma insidiosa e pouco transparente. Lembrando que resistência, interpretação, transferência compõem aí a tríade na clínica. Pode acontecer que tais conluios adquiram uma configuração de natureza sadomasoquista ou fóbica evitativa, de sentimentos, tanto agressivos quanto eróticos. Ou ainda, o conluio comumente se forma a partir de uma recíproca fascinação, em que não há lugar para frustrações. Diversos autores descreveram algumas formas peculiares de conluios inconscientes que costumam paralisar a evolução de uma análise. Assim, a título de exemplificação, vale citar Winnicott e Maltzer. O primeiro descreveu o uso do objeto, uma situação na qual tanto o paciente como o analista, familiares e amigos estão satisfeitos com a análise, porque há evidentes benefícios terapêuticos. No entanto, diz Winnicott, como análise propriamente dita, provavelmente foi um fracasso, porquanto não se processaram verdadeiras mudanças caracterológicas. Então, todos estão dizendo que a análise foi boa. Porém, diz Winnicott, como análise propriamente dita, provavelmente foi um fracasso, porquanto não se processaram verdadeiras mudanças. Maltzer, por sua vez, às vezes o sujeito só se adaptou, ok? Para agradar o terapeuta, agradar a família, me adaptei. Não houve mudança, houve uma adaptação, ou talvez para se ter o que se busca, se almeja, falso self também, enfim. Maltzer, por sua vez, aponta para os riscos do jornalista ficar enredado contratransferencialmente nas malhas de alguma forma de transferência de natureza perversa. Assim por diante, muitos outros vértices conceituais poderiam ser invocados. Agora, contra-transferência erotizada.
O analista sentir sensações e desejos eróticos que lhe são despertados pelo paciente constitui situações analíticas absolutamente normais. O analista sentir sensações, desejos eróticos que lhe são despertados pelo paciente constitui situações analíticas absolutamente normais, inclusive como um útil indicador de possíveis sentimentos ocultos da área da sexualidade desse paciente, que na situação transferência estão sendo transmitidos pela via dos efeitos contratransferenciais. Então, como o Zimmermann aponta, é normal. E isso pode dizer também como sentimentos ocultos do outro, que está sendo transmitido por esse efeito causado em mim. A normalidade dessa contratransferência erótica pressupõe que o analista assume o que ele está sentindo, de modo a que a sua atividade perceptiva, interpretativa, não sofra nenhum prejuízo. Então, o analista sente, e a normalidade dessa contratransferência pressupõe que o analista assume o que ele está sentindo, de modo a que a sua atividade perceptiva, interpretativa, não sofra prejuízo. No entanto, as supervisões, imagina o analista chegar e falar, eu senti uma excitação. A Nancy McWilliams, ela escreve isso. O paciente chegava, pairava uma excitação. No entanto, às vezes pode acontecer que o analista fique impregnado desses desejos libidinais, recíprocos, que ocupam a maior parte do espaço analítico e que, de uma forma ou outra, interfere na sua atividade psicanalítica, sendo que isso constitui uma contratransferência erotizada, a qual, não tão raramente como se possa imaginar, pode perverter o vínculo analítico com a prática efetiva de actos e contra-actos sexuais. O exemplo que segue talvez ilustre melhor a contratransferência erotizada. Certa ocasião, fui procurado por um colega, já com uma experiência psicanalítica muito boa, que queria trocar ideias comigo, porquanto estava atravessando um impasse psicanalítico, com uma paciente que ele descrevia como extremamente bonita, sensual, sedutora, e que gradativamente o assediava sexualmente, fazendo claras propostas de um relacionamento genital. Estamos falando da contratransferência erotizada, ok? As interpretações que o psicanalista fazia em relação a tais investidas de sedução sexual girava em torno de que ela necessitava preencher vazios existenciais que se formaram na infância, devido às falhas dos objetos parentais, ou a de que ela o idealizava como um príncipe encantado, e por isso tentava gratificar sua antiga fantasia de possuir o papai maravilhoso, todinho só para ela. Ou ainda de que por baixo de sua atividade, ou ainda a de que por baixo de sua atitude amorosa escondia-se uma intensa carga agressiva, com o propósito de denegrir a imagem, o conceito, do seu lugar de psicanalista, como forma dela se vingar da figura do pai traidor. Olha a complexidade.
Essas e outras interpretações equivalentes não faziam o menor efeito na analisando. Pelo contrário, ela não só debochava delas, como ainda afirmava provocativamente que o analista estava se escondendo nas interpretações, mas que sentia nitidamente, pelo jeito dele, que ele estava afim dela, mas que estava acovardando. Gira em torno disso o caso clínico, ok? A paciente chegou ao ponto de tomar a decisão de interromper a análise para livrar o analista do problema ético e poderem transar livremente em um local mais apropriado. A iminência dessa ameaça de interrupção vinha a se concretizar. A iminência dessa ameaça de interrupção vira a se concretizar, além da inocuidade da atividade interpretativa, devido à desqualificação que a paciente fazia dessa é quem estavam construindo o impasse psicanalítico. A iminência dessa ameaça de interrupção vinha a se concretizar, além da inocuidade da atividade interpretativa, devido à desqualificação que a paciente fazia dessa, é que estavam constituindo um impasse psicanalítico. Como tentativa de sair do impasse, e sem cogitar diretamente dos aspectos éticos, e muito menos os de natureza moral, propus ao colega 3 aspectos técnicos que me pareciam essenciais. Primeiro, que ele assumisse para si próprio a verdade do que realmente estava sentindo. Esse é o primeiro ponto. Ele admitiu que estava invadido por uma enorme tentação erótica. Inclusive, reconheceu que as suas primeiras interpretações, pelo conteúdo e pela voz com que eram formuladas, poderia ter repercutido na paciente como se fossem verdadeiras carícias verbais. A partir daí vimos que, por mais que se esforçasse, embora o conteúdo das interpretações estivesse corretas, elas não eram eficazes, porquanto eram ambíguas e estéreis. Assim, ele deveria adotar um plano consciente, uma posição única, a critério de sua autoanálise. Ele deveria optar entre ceder a uma contra-acting ou manter coerente e sólida a sua posição em função de psicanalista. Ele poderia ceder ou permanecer coerente, ético, em sua função. Era imperiosa a condição de que ele conseguisse manter uma estável e firme dissociação útil do ego entre a sua parte homem, que tem direito de sentir desejo, e a do psicanalista, que tem o dever de manter a neutralidade, juntamente com a necessidade de se manter obediente ao critério mínimo de não falsear hipocritamente a verdade dos sentimentos e tampouco desqualificar a correta percepção da paciente. Então, a parte homem, parte mulher, parte humana, ok? E a parte terapeuta. Assim, ele encontrou condições emocionais para se posicionar perante ao assédio da analisanda, de uma forma mais ou menos assim. É bem possível que tenhas razão quando dizes que me percebes atraído por ti, até mesmo porque traz uma abundância de situações que comprovam que és uma mulher bastante atraente. O que deve ficar claro, no entanto, é que essa muito provável atração provém do meu lado homem, porém ela não é maior que o meu lado psicanalista, que certamente, por respeito a mim,
e, sobretudo, a ti, não se envolverá contigo, independentemente se continuares ou se interromperes a análise. Aqui um tipo de formulação, ok? Até onde sei, parece que essa atitude desfez o impasse. A contratransferência que vimos foi a erotizada. Isso não é falado muitas vezes em sala de aula, em supervisão, ok? Mais um tempinho para respirar e logo voltaremos. Vamos retomar. Pretendo falar com vocês agora sobre contratransferência somatizada e sonolência. E na última parte, sobre implicações na técnica. Para não ficar muito cansativo, irei parar aqui, ok? Mortos-vivos, que faz parte da sonolência. Uma forma manifesta de contratransferência, que é pouco descrita, embora pareça-me que é relativamente frequente, caso observamos mais detidamente, é aquela que se manifesta durante determinados momentos da situação analítica, sobre a forma de somatizações da pessoa do terapeuta. Tais manifestações variam na forma, intensidade, desde alguns discreto desconforto físico até possibilidade do analista vir a ser tomado de uma invencível sonolência ou de fortes sensações e sintomas corporais. Essa última afirmativa pode ser ilustrado por relatos de alguns colegas que eu supervisiono. Assim, uma candidata traz à supervisão o fato dela haver sentido no curso da sessão com a sua paciente uma forte sensação corporal de que estava escorrendo leite do seu seio esquerdo, o que perdurou até que a paciente deu sinais mais claros do seu estado regressivo, do quanto no momento vivencial da situação analítica, a analista vinha sentindo falta do seio nutridor da mãe, recentemente falecida. E a analista sente no próprio corpo, como se o seu seio estivesse escorrendo leite. E era a falta do seio nutridor, a falta da mãe, que a paciente ainda não havia verbalizado. Um outro colega relatou-me que durante um certo momento de uma sessão que considerou pesada, devido ao clima melancólico da mesma, ele começou a sentir uma progressiva sensação de que estava mobilizado na cadeira, talvez paralisado, pensou com horror, e ia se alarmando com a possibilidade de que lhe houvesse rompido um aneurisma, até que o paciente começou a lhe falar do derrame cerebral que deixou seu pai hemiplégico.
Eu não contarei as minhas aqui, né? Porque a minha ideia é trazer o Zimmermann, senão daria o relato. Quem sabe em um momento partilhe mais da minha experiência clínica. Então, o terapeuta se sente mobilizado, sente um certo horror, uma paralisia, e o paciente diz sobre o derrame cerebral do pai. Posso atestar o registro da existência de inúmeras situações equivalentes a essas, e de outras tantas que também permitem perceber que, por vezes, é por intermédio de uma somatização contratransferencial que o analista poderá conseguir captar a profundo sentimento que o paciente não consegue verbalizar. Às vezes é dessa forma, desse modo. Porquanto eles se formaram, né, esses sentimentos se formaram nos primórdios do desenvolvimento da criança, antes da formação e representação da palavra. Da mesma forma que uma somatização, também determinados sonhos do analista. Em momento mais turbulento da análise, podem ajudar a trazer à luz alguns sentimentos transferenciais do paciente, que ainda não tinham aparecido manifestamente no seu discurso. Então, talvez um sonho, uma sensação, somatização, a minha reação diz sobre o outro, aquilo que ainda não foi verbalizado. Creio que uma boa parte dos leitores já tenha passado alguma vez pela difícil situação de ser invadido no curso de alguma sessão com determinado paciente por uma sonolência invencível, daquelas que as pálpebras parecem pesar chumbo e os minutos se arrastam enquanto o analista faz um enorme esforço para se manter pelo menos desperto. Nesse caso, não se trata de uma estafa, sono atrasado ou algo equivalente, porquanto as sessões seguintes com outros pacientes decorrem normalmente. Antes, estamos nos referindo a uma forma particular da contratransferência, um estado de sonolência, que comumente corresponde a uma dessas três possibilidades: a de que o analista consome um esforço enorme devido à pressão do seu superego para manter afastado de sua consciência algumas pulsões e ansiedades que foram despertadas pelo discurso do paciente. Então, eu faço um esforço para afastar as minhas pulsões e ansiedades despertadas e por isso me canso. A segunda, a de que o analista entra em estado hipnótico, hipnoide, diante de um paciente que apresente uma alteração do seu sensório, cujas associações adquirem um caráter estereotipado, pronunciadas em um tom de voz monótono, monocórdio, principalmente quando elas acompanham uma dificuldade de pensar, de estabelecer conexões lógicas. A terceira possibilidade, estudada por Césio, é aquela que decorre das identificações projetivas do paciente, de seus objetos internos, aletargados, ou seja, objetos que habitam o espaço depressivo do analisando sob forma de moribundos. Isso é, embora mortos, eles permanecem vivos dentro da sua mente. A sonolência do terapeuta estaria representando uma contra-identificação dele com esses objetos mortos-vivos. Uma mãe que não ouve, um pai que não ouve, um pai que está cansado,
dentro do paciente, às vezes existe esse objeto interno, tá? Ele está falando e o analista está quase dormindo. Por quê? Talvez na história desse paciente os pais não ouviam, não prestava atenção, deixava ele falando só. Ou talvez esse estado seja apenas o cansaço que o próprio paciente sente. Mas ele está alegre, ele rejeita essa parte do self, está cansada, queria dormir, ele rejeita, está alegre, está saltando, pulando. E o analista está sentindo isso. Identificar talvez com essa parte, ok? Que o outro não reconhece de si mesmo. Ficaremos por aqui. Esse foi o nosso segundo encontro sobre contra-transferência. No próximo, finalizaremos este capítulo, as implicações na técnica. A todos e todas fiquem bem e até o próximo encontro. Tchau, tchau.